É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Olá, crianças, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Vocês assistiram a história da semana passada, decoraram um versículo? Se não, volta lá e assiste, tá bom? Gente, hoje a gente vai falar de uma história muito importante, muito interessante. Mas primeiro, para vocês, como que a gente se converte? Como que a gente pode ser salvo? Olha, então vamos lá. A conversão, ela não é só a gente ir na igreja, ir na escola bíblica, ou então até mesmo acreditar que existe um homem que veio aqui na Terra para nos salvar dos nossos pecados. Só isso não é a conversão. A conversão, ela é algo muito maior, ela é algo que transforma a nossa vida toda. E hoje a gente vai falar a história de um homem chamado Saulo. Saulo, ele nasceu e cresceu em Tarso, que era uma cidade, né? E ele era muito, assim, firme no que ele acreditava. Então, Saulo, ele aprendeu logo quando ele era pequenininho, aprendeu os 10 mandamentos e aprendeu as leis. Que todos os meninos judeus, sempre quando nasciam meninos, já começavam a aprender sobre a lei de Deus e os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Se não sabe, vai dar uma estudadinha lá. Pede pro papai e pra mamãe mostrar pra vocês os 10 mandamentos. E aí, depois que Saulo cresceu um pouquinho mais, ele foi pra escola. Era a escola dos fariseus. Quem lembra lá na outra história que eu tinha contou dos fariseus? Lembram quem eram os fariseus? Que eram os homens que se achavam legais, mas na verdade eles não eram amigos de Deus. Eles seguiam as leis, seguiam as regras, mas eles não eram amigos de Deus. E Saulo foi para a escola de fariseus, ele aprendeu várias coisas, aprendeu a fazer os sacrifícios, que era um pedido de perdão. Quando você pecava, você tinha que fazer um sacrifício. E Saulo aprendeu tudo certinho, conforme tinha que ser. Enquanto Saulo estava na escola dos fariseus, aprendendo todas essas coisas, o que aconteceu? Começaram boatos falando de um tal de Jesus, que esse Jesus era Jesus Cristo, que tinha vindo para a Terra para poder pregar o Evangelho e morrer na cruz por nós e salvar-nos dos nossos pecados. Então, ele começou a ouvir algumas histórias falando disso. Só que, gente, Saulo não gostou nada disso. Ele ficou muito irritado, ficou bravo e ele falou, não, que isso é mentira. Ele não acreditou em Jesus. Ele não acreditou que Jesus estava aqui na Terra e que Jesus tinha vindo para nos ajudar. Ele estava com o coração muito duro, sabe? E aí, o que Saulo fez? Saulo, junto com os fariseus, eles levaram Jesus para ser crucificado. Pois é, gente, muito triste. Mas depois que Jesus foi crucificado, os cristãos, que eram as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, eles começaram a espalhar para todo mundo que Jesus ia o quê? Ressuscitar. Lembra que Jesus morreu na cruz, foi crucificado, e depois de 3 dias Jesus ressuscitou, ele reviveu. E aí, eles começaram a contar isso para todo mundo, falando que Jesus iria ressuscitar em 3 dias.
E aí não ia mais ser preciso fazer aqueles sacrifícios que eles faziam e que Saulo fazia com tanta perfeição, fazia tudo certinho. Saulo era muito certinho, ele fazia tudo bonitinho, conforme a regra, conforme a lei. Ele nunca fazia nada errado fora da lei. Porém, o que acontece? Saulo começou a ficar muito irritado. Justamente agora que eles tinham conseguido eliminar Jesus, aí eles vêm falar que Jesus vai reviver de novo? Ah, e ele não acreditou. E aí ele começou a pensar assim: esses cristãos, eles são meus inimigos. E ele começou a sentir muita raiva deles. Ele começou a ficar com ódio dos cristãos. E aí, gente, foi tudo piorando. Por quê? Saulo, pensando que os cristãos eram inimigos dele, ele começou a fazer coisas ruins. Ele, inclusive, participou da morte de Estevão, que era um líder dos cristãos. Ele foi morto apedrejado. Jogaram um monte de pedras nele até ele morrer. Imagina que morte dolorida. Triste, né? Muito triste. E Saulo participou disso. E além disso, ele ainda perseguia vários cristãos e ele também prendia eles. Mas um dia ele ficou sabendo que esses cristãos que ele tinha prendido, que tinham ido para a prisão, eles tinham fugido lá da Judeia. Eles fugiram e foram para outros lugares. E eles estavam nesses lugares para onde eles fugiram, falando da palavra de Deus. E foi aí que ele ficou mais bravo. Porque ele já tinha prendido eles, e aí eles fugiram, escaparam e estavam de novo falando de Jesus, contando aquelas coisas que ele achava que era tudo mentira. Ah, mas ele não ficou feliz nada disso. E Saulo, ele achava que ele não tinha pecados. Ele se achava certíssimo, correto. Ele achava que ele tinha que ser o guardião da lei de Jesus, da lei de Deus, né? Da lei que os judeus, eles seguiam lá naquele país, naquela época. Então, Saulo, ele ficava assim muito bravo. E foi aí que ele chegou lá no chefe dele e falou: eu quero ir atrás desses judeus que fugiram, que eu quero trazer eles de volta para eles ficarem presos. E aí ele pegou junto com um grupo e foi para lá. Essa cidade que ele ia chamava Damasco. E aí ele pegou e tava indo para essa cidade. Gente, mas no meio do caminho, vocês não sabem o que aconteceu. No meio do caminho, ele viu uma luz muito forte assim, ó, em cima dele. Essa luz era tão forte que ele até fechou o olho assim, ó, e abaixou a cabeça. E aí, sabe o que aconteceu? Dessa luz veio uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus, quem será? Quem que Saulo estava perseguindo? Ele estava perseguindo os cristãos. Então, quem será que estava falando com ele? Vamos descobrir. Gente, dessa luz, sabe quem falava com ele? Essa luz respondeu. Porque Saulo logo virou e falou: quem é o Senhor? E aí a luz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus falou diretamente com Saulo. Ele falou com Saulo e Saulo ficou assim meio com medo, né? Mas na hora ele entendeu que tudo que ele estava fazendo antes, perseguindo os cristãos, que aquilo tudo estava errado, que Jesus era realmente o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar. E aí, gente, na hora ele veio uma luz assim, ó, e ele entendeu isso. Só que Jesus falou isso para ele, terminou de falar com ele, ele foi abrir os olhos, né? Só que quando ele foi abrir os olhos, ele abriu e ele não enxergava nada. Ele estava cego. Aí ele começou assim, ó, a tatear, porque ele não enxergava. E aí as pessoas que estavam com ele viajando, tiveram que ajudar ele a conseguir continuar com a viagem, porque ele já não estava mais enxergando.
E quando ele chegou lá em Damasco, que era a cidade para onde ele estava indo, ele encontrou um servo de Deus, que foi avisado por Jesus que era para ele encontrar lá com Saulo. O nome desse servo era Ananias. E Ananias que ajudou Saulo. E quando Ananias chegou lá na casa onde Saulo estava fazendo, sabe o quê? Ele estava orando. Ele estava conversando com Jesus. Muito lindo, né? Então, gente, antes ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, que seguiam a Jesus, e agora ele estava fazendo o quê? Ele estava seguindo a Jesus também, e ele não estava mais perseguindo. Então, ele estava lá orando quando Ananias chegou, e Ananias falou com ele, ajudou ele, e ajudou ele a recuperar a visão. E aí ele voltou a enxergar. E isso foi depois de 3 dias que ele voltou a enxergar. Gente, ele ficou muito feliz que ele voltou a enxergar, mas ele ficou mais feliz ainda porque agora ele conhecia a Jesus. Agora ele sabia a verdade, que Jesus realmente é o nosso Salvador, que ele veio aqui para a terra para poder morrer pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, para limpar o nosso coração que estava todo sujo de pecado. Mas aí, Saulo mudou totalmente. Antes ele era aquele homem que perseguia os cristãos, que se achava sempre certo, que seguia as regras direitinho, que era muito orgulhoso. Mas agora ele mudou. Jesus entrou no coração dele, limpou o coração dele e agora ele não era mais essas coisas. Agora ele era um servo de Deus. Um servo que Jesus escolheu para falar da palavra dele. E, gente, antes disso acontecer, sabe o que acontece? Saulo, ele não admitia, ele não queria que ninguém falasse de Jesus, de Deus, para as pessoas que não eram lá da cidade deles, que não eram judeus, que eram de fora. E aí ele descobriu, depois que ele conheceu a Jesus de verdade, ele descobriu que Jesus queria que todos os povos soubessem dele. E não só o povo judeu, mas todo mundo soubesse que Jesus é o nosso Salvador e que ele veio para a terra para nos salvar, para limpar o nosso coração, para tirar a sujeira e para limpar os nossos pecados. E aí, Saulo começou a espalhar a palavra de Deus por todos os cantos, para todo mundo conhecer também a Jesus. Gente, agora as pessoas que antes viam Saulo e falavam assim: ai meu Deus, que medo dele. Ele tá atrás de nós, ele veio para nos levar presos e alguns até para matar. Agora Saulo, ele estava lá falando de Deus, ele estava pregando a palavra de Deus. Mas algumas pessoas ficaram com medo no início, né? Elas acharam que ele estava fingindo. Porque, né? Mas, com o tempo, Saulo foi mostrando para eles que não, que ele realmente tinha mudado, que o coração dele estava transformado, porque agora ele tinha se convertido. Muito bom, né? E agora que Saulo se converteu, ele ia nas igrejas e ele pregava a palavra de Deus. Ele espalhava o amor de Deus. E agora, gente, ao invés de Saulo perseguir as pessoas que acreditavam em Deus, em Jesus, ele começou a ser perseguido. Ele que era perseguido por aquelas pessoas que antes ele era amigo. Agora essas pessoas ficaram espantadas vendo que ele que antes perseguia, agora estava sendo perseguido. E esse homem que ninguém imaginava que seria salvo, que se converteria, agora ele foi escolhido como o principal mensageiro de Jesus, para falar da palavra de Deus para todos os povos. Isso não é lindo? Agora você, que diferença, que mudanças você viu na vida de Saulo? Antes dele ver aquela luz, de ouvir a voz do Senhor, e depois que ele ouviu essa voz do Senhor.
O que vocês viram de mudança? Isso, ó. Então, vamos lá. Antes, Saulo, ele era o quê? Fariseu. Lembra lá no comecinho que ele entrou para a escola dos fariseus? Ele aprendeu, estudou as leis, todas as regras. Ele era um fariseu. Ele, junto com os fariseus, ele mandou Jesus para ser crucificado. Além disso, ele ajudou a matar Estevão, que era o líder dos cristãos, e ele perseguiu e prendeu vários cristãos. Fora isso, ele se achava certo, sem nenhum pecado. Agora Saulo, ele pregava a palavra do Senhor para as outras pessoas, ele passou a ser perseguido, ele não se achava mais sem pecado. Ele sabia que ele tinha pecados e que ele precisava de Jesus no coração dele para poder limpar e tirar os pecados dele. Agora ele era um servo do Senhor. Agora ele era convertido. Essa foi a grande diferença. O que mudou tudo de antes dele falar, dele ouvir a voz do Senhor e depois que ele ouviu a voz do Senhor. Então, gente, Saulo, ele foi transformado pela palavra do Senhor. Ele foi transformado pelo Senhor, que agora estava morando no coração dele. Ele havia se entregado para o chamado do Senhor, de servir a Deus e falar da palavra dele para todas as pessoas. E vocês, gente, vocês são convertidos de verdade? Igual Saulo foi convertido? Ou vocês acham que vocês ainda não chegaram lá? Vocês vão à igreja, vocês vão à escola bíblica, mas vocês ainda não entendem muito bem, ainda não sabem muito bem. Se for esse o caso, fala com o papai, fala com a mamãe, manda mensagem para os professores, para as tias, para a gente poder explicar melhor se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Até da história, se tiver qualquer dúvida, pede para o papai e para a mamãe explicar. E agora, gente, quando vocês ouvirem o chamado do Senhor, siga o Senhor, porque Ele é a melhor coisa. Ele transforma as nossas vidas e Ele muda tudo, Ele muda completamente. E aí, com Ele, a gente tem a salvação, a gente tem a felicidade, tudo de bom. Agora, vamos orar? Então, ó, fechando o olhinho, mãozinha de oração. Senhor Deus, obrigada por esta aula, obrigada pela história de Saulo e porque o Senhor limpa o nosso coração. O Senhor transforma a nossa vida, muda a nossa vida para melhor. Obrigada por isso, Senhor. Eu peço que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor transforme também o meu coração. Muda a minha vida, que eu possa fazer as coisas que te agradem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém! Gente, foi muito bom ver vocês de novo. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês possam entender a história e colocar ela em prática, tá bom? Beijo! Tô morrendo de saudade de vocês e até mais! Oi, crianças! Hoje eu trouxe esse versículo para vocês. Vamos ler juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses 2:6. Igual Paulo fez. Quando Paulo conheceu Jesus Cristo, ele entregou a vida dele a Jesus. Ele recebeu Jesus como Senhor. E ele viveu para Jesus. Vamos repetir o versículo? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses 2:6.
Guardem em seus corações este versículo. Guardem a palavra do Senhor no seu coração. Tchau e até a próxima! Vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos amar uns aos outros. Tchuru, 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 tchuru. Jesus me ensinou o como é importante amar ao meu irmão e estender a minha mão na hora de brincar ou de perdoar. Assim como ele me amou, também quero te amar.